vai ter. E aí, vamos começar, né, para a gente discutindo as questões lá da monitoria. A Carol me disse que vocês fizeram uma revisão de proteína ontem e depois ela passou algumas coisas sobre as estruturas das proteínas. Foi isso, né? Foi. Foi. Então tá, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar, viu? Se tiver ficado pensando em alguma coisa da aula que ainda está com dúvidas, se quiserem trazer na monitoria, este é o momento. E se não, eu vou compartilhar na tela para a gente começar. Deixa eu só colocar o chat aqui do lado, porque caso alguém mande alguma coisa. Nossa senhora, esse Zoom atualizou, meu Deus do céu. Ah, achei. Atualizou para vocês também? O Zoom? É diferente? Para mim tá a mesma coisa ainda. Tá? Ó. Para mim, ele até demorou um tempão para carregar, porque apareceu assim que estava atualizando. Aí agora as coisas estão em alguns lugares diferentes. Mas deu certo. Atualizou aqui. Mais fácil aqui. Atualizou, Cláudia? Ah, legal. Atualizou. Daqui a pouco o do pessoal vai atualizando, né? É sempre assim. Alguns atualizam, aí depois os outros. Mas vamos lá, gente. Olha só. Essa questão é a primeira. Em uma amostra obtida da trituração de uma parte do fígado humano, constatou-se que 18% da sua composição química apresentou um componente com as seguintes evidências. Aí, primeira, transporte de O2, oxigênio, para os tecidos através da hemoglobina. Segundo, contração da musculatura por meio de miosina e actina. Terceiro, confere resistência aos tendões pela ação do colágeno. E depois, combate as infecções por intermédio dos anticorpos. Então tá, gente. Aí fala assim, pode-se concluir que esse componente químico analisado no experimento é o ou a de natureza alguma coisa. O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí vocês me respondem, pode ser? Mas podem pensando. O que vocês acham? Então tá, já vi que a Amanda e a Bela mandaram. A resposta dessa aqui, ela é de fato a letra B, que é uma proteína, né? Então tá falando que esse componente químico é a proteína e a natureza da proteína é uma natureza orgânica. Mas por que que as outras não estão certas? Olha só, se a gente for ver, a natureza do aminoácido, ela também é orgânica. Vocês já devem ter visto, a gente até discutiu isso, e a próxima questão ela mostra isso, então eu não vou ficar entrando muito em detalhes não, porque a gente discute na próxima. Mas a gente consegue perceber algumas funções orgânicas, né, que vocês estão vendo lá com o Tiago, a gente já consegue perceber algumas funções orgânicas no próprio aminoácido, né, mesmo ele sendo pequenininho. Então ele é de natureza orgânica. Aí, né, depois tem íon cálcio. Íon cálcio é inorgânico, mas assim, né, gente? Ele tem nada a ver com isso aí. E depois, ácido nucleico. Ácido nucleico vocês ainda vão ver mais para frente, mas ácido nucleico são as moléculas de DNA e RNA, né? Então, que também não são.
Beleza? Aí, gente, eu não sei se vocês chegaram a comentar, a ver em alguma aula, alguma coisa, que quando eu estava procurando essas questões para fazer, eu encontrei muita questão de proteína que falava sobre miosina e actina. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? É o do contração muscular, né? Isso, exatamente. São as proteínas que são responsáveis pela contração muscular. Isso aí. Queria só saber se vocês sabiam o que era, né? Para a gente até trazer nas próximas questões. Mas que bom que vocês sabem. E aí, essa questão é legal porque ela dá alguns exemplos, né? De onde estão as proteínas. Achei muito chique. Mas eu não sei se todo mundo pode saber, porque, tipo assim, eu não me lembro. Acho que a gente não chegou a ver. Não sei. Agora eu não sei de onde eu sei. Se foi da Carol, não sei. Pode ter sido, acho que foi. Foi, gente? Carol comentou isso na aula? Pior que eu não lembro, eu não sei também. Eu não sei também. Eu não imaginava que ela teria comentado, mas ela pode ter comentado, né? Porque ela não falou sobre isso comigo. Mas é só para vocês saberem, gente, aonde, porque às vezes vocês vão ver alguma questão que cai miosina e actina, e vocês podem saber que são proteínas e que elas são lá essenciais para que aconteça a contração da musculatura. Beleza? Eu só queria comentar isso mesmo, porque eu vi que tem muita questão falando sobre isso, e porque assim, estudar com detalhes o funcionamento do músculo, a gente não vai fazer isso agora, né? Porque também nem estava aqui na matéria que a gente está vendo. Mas só para vocês saberem alguns nomes, porque as questões elas fazem isso, né? Às vezes colocam muitos nomes e a gente não sabe o que é um nome, e às vezes a gente desespera por causa disso, né? Eu, pelo menos, sou muito assim. Às vezes eu vejo alguma coisa e falo assim, meu Deus, não sei o que é isso. Aí dou uma desesperada, aí com o tempo a gente vai sabendo, né? É bom saber o que é essa situação. Beleza? Ó, gente, essa próxima questão aqui, quero ver se vocês reconhecem ela de algum lugar. Ó, nome da ligação que ocorre entre dois aminoácidos. Vamos lá. Bela, você abre o microfone, mas eu não, se você tiver falado, eu não ouvi. Ah, tá. Mais alguém, gente, acha que é alguma outra coisa? A Amanda colocou D. Ó, eu coloquei essa questão aqui porque foi uma questão que a gente trabalhou na semana antes das férias. E aí, gente, férias é assim, né? A gente esquece muitas coisas. Então, trouxe aqui para a gente relembrar. Mas, ó, a ligação entre dois aminoácidos é a ligação peptídica. É por isso que quando a gente tem aquela sequência de aminoácidos, né? Você tem um polipeptídeo, né? Que poli de muitos peptídeos. Então, a gente está lembrando aqui da ligação peptídica que aconteceu para que os aminoácidos se juntassem. Então, quando você tem dois aminoácidos, você tem um dipeptídeo, né? Quando eles estão juntos, ligados. E aí, depois, né, à medida que eles vão sendo colocados, você forma um polipeptídeo, que são comuns. Beleza? Isso em proteínas vai aparecer para todo lado. Então, esses nomes é bom da gente lembrar. Tá bem? Ó, vou passar, hein?
acho que tipo, teve uma questão dessa uma vez, e acho que é a segunda vez que eu erro a mesma questão. É peptídica, Pois então, é. né? Ô, Bela, eu lembrei quando você marcou a B, eu É, lembrei que você marcou a B na semana nossa, pois é. Ó, mas agora não é mais. A guerra do só que acabou. exatamente, dessa vez agora, essa foi a última, né, Bela? Isso aí. Oi, gente, essa questão aqui, ela é de VOF. Então, até lá no gabarito, eu coloquei para vocês VOF. Então, eu vou ler cada uma com vocês, e aí vocês falam se vocês acham que é verdadeiro ou se acham que é falso. Pode ser? Pode. Então, tá. Ó, a primeira. Uma molécula de aminoácido é formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, Por quê? porque ela tem mais componentes. Não é possível que seja só isso. Por exemplo, quais? Aminoácido, proteína, talvez. Ó, mas aí, esse é um ponto que é importante a gente falar. Proteínas, elas vão ser formadas por aminoácidos. Então, olha só, quando a gente fala aqui, a gente mostra aqui na tela, eu estou tentando achar uma imagem, aqui, sabe uma imagem que tem, não sei se isso tinha na aula de vocês, né, ou se vocês já abriram um lugar, que tem todos os aminoácidos, como que eles são. Eu queria mostrar para vocês. Mas quando a gente fala proteínas, as proteínas elas são formadas por vários aminoácidos que são ligados. Então, quando a gente está falando de átomos, a gente está falando dos tipos de átomos, a gente está falando dos elementos químicos. Então, por exemplo, carbono é um elemento químico, hidrogênio é um elemento químico, oxigênio é um elemento químico, nitrogênio é outro. Existem vários outros elementos químicos, né? Igual a gente consegue ver na tabela periódica. Mas os átomos, desculpa, gente. Os átomos dos elementos químicos, né, são esses. Agora, as proteínas, elas não são elementos químicos, né? As proteínas são macromoléculas. Então, significa que elas são moléculas que são muito grandes. Para você ter moléculas muito grandes, você tem que ter muitos átomos ali formando essas moléculas. Deu para entender a diferença? Deu sim. Deu? Então, tá. Então, com isso, o que vocês imaginam que seja essa questão? Vou pegar aqui, achei uma imagem, gente, de todos os aminoácidos. Dos 20 aminoácidos. Eu acabei de dar um Google porque eu queria ver a imagem do aminoácido. E mostra a composição dele. Tá certinho, só falta enxofre. Olha só, quer ver? Ai, meu Deus. Calma aí que eu fiz alguma coisa aqui. Olha só que legal. Então, se você for pegar os aminoácidos todos aqui, olha só, gente, o que a gente está vendo? Vocês já viram, né, como que representar as cadeias orgânicas, as moléculas orgânicas? Então, cada pontinho desse é um carbono, né? E os outros elementos, o oxigênio nem sempre está representado, né? Só quando ele está nessas pontinhas. Então, tem muitos oxigênios aqui que não estão representados, mas que a gente sabe que tem, pelo tipo de representação. E olha só, que a gente está vendo aquilo que a questão falou. Viram? Olha que legal. Aqui a gente tem o... Foi a Amanda que falou do enxofre, não foi? Foi. Então, aqui a gente tem um enxofre, né? Então, o enxofre ele pode aparecer. Mas para ser um aminoácido, né? Inclusive a grande maioria deles, aqui também tem outro, né? Mas a grande maioria deles é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
O nitrogênio que é super importante, né, gente? Porque ele é é por isso que chama aminoácido, né? Por causa do grupo amina. Beleza? Esse enxofre, ele, às vezes, ele tá mais no radical, né, do aminoácido. Ele pode aparecer, mas o aminoácido, o restante dele todo, né, não são só esses 4 átomos, né? Esses 4 elementos químicos. Átomos desses 4 elementos químicos. Beleza? Então, essa aqui tá verdadeira. Agora, vamos passar para a próxima. Toda molécula de aminoácido apresenta um átomo de carbono, alfa, ao qual se ligam a um grupo amina e um grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e um quarto grupo radical R. O que vocês acham dessa? Eu achei essa verdadeira, mas eu fiquei assim, ao qual se liga ao grupo de amina. Eu achei essa parte, não sei, mas eu acho essa verdadeira. Eu só não me Olha só. recordo dessa parte da amina. Vou mostrar aqui então. Eu acho que vocês não entraram muito em detalhes nisso, né, gente, na aula. A Carol falou também que falou disso bem rapidinho. Então, só estou mostrando aqui para vocês também trabalharem, ser uma oportunidade de vocês trabalharem um pouquinho isso. Então, olha só. Tem um carbono, átomo de carbono central, né? Que é esse carbono alfa aqui. Aí tá falando ao qual se liga um grupo amina. Sim, tem um grupo amino ligado a esse carbono, olha só. Esse N2 aqui, NH2, tá vendo, né? Esse é o grupo amina. Aí depois, um grupo carboxila. O grupo carboxila é esse grupo aqui, né? Que é o C com dupla O e aqui tem um OH. E aí depois tem um átomo de hidrogênio aqui no carbono, né? Porque o carbono não pode ficar sem essa quarta ligação aqui, já que tem uma outra aqui. E depois tem esse grupo R, que é o grupo que é sempre variável, que pode variar. Vocês veem as diferenças, né, entre os aminoácidos é porque os grupos R estão variando. Mas as outras partes deles são todas iguais. Beleza? Eu vou deixar essa imagem aqui para quando vocês forem fazer a lista em casa, vocês consultarem ela, pode ser? Vocês preferem que deixe no final também para vocês? Melhor, né? Pode ser. Vou deixar no final que vocês conseguem... Ui, passar o gabarito. E aí vocês conseguem consultar depois. Então tá, gente. A próxima, a 4. A 4, eu tô passando para a 4 sem terminar de ler as outras. A 2. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos é denominada ligação peptídica. Bela, me responde aí, o que você acha dessa? Ai, meu Deus. É verdade. Isso aí. É verdade. Aí, tá vendo que não erra mais? Tá, agora foi. Então, gente, isso aí. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos é a ligação peptídica. 3. A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica é a estrutura secundária da proteína. Isso aí já é da matéria nova que vocês viram ontem. O que vocês acham? Ah, tá. A cadeia eu acho que é verdade. Tipo assim, a estrutura secundária, eu acho. A terciária já não é a mudança da forma e a quaternária já é, tipo, a formato final. Isso. Mas olha só, um ponto que a gente tem que pensar é que é o seguinte, a estrutura, qual que é? A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica, assim,
Está fazendo a cadeia polipeptídica, ela terminou de ser feita, né? Colocou os aminoácidos lá. Vocês concordam comigo na primeira coisa que aconteceu para aquela proteína ser formada, aquela sequência? Né? A partir do momento que os aminoácidos se juntam. Então, nesse primeiro momento, você tem só uma sequência, você tem uma estrutura que é primária, porque ainda não aconteceu nadinha com ela. Depois, a gente vai ter as outras estruturas. Então, olha só, quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui, gente, um esquema das estruturas das proteínas. Quer ver? Aqui a gente joga no Google, olha só. Quando a gente quando a gente vê, né, esse tipo de coisa aqui, olha só. A gente tem... Cadê? Olha só. Na estrutura primária, a gente tem a sequência dos aminoácidos, né? Então, aminoácido tal, isso aqui. Então, cada um dos aminoácidos, né, dos 20 aminoácidos diferentes, pode ser qualquer um deles. Qualquer um deles que eu digo é o determinado, né, gente? Pela aquela informação genética que vai determinar aquilo. Mas então você tem aquela sequência específica de aminoácidos, e então só a sequência, né, assim que eles foram colocados, estrutura primária. E aí depois, quando tem a estrutura primária, você vai ter uma primeira mudança, né? Você vai formar como se fosse uma hélice, né? Até chamar alfa-hélice essa primeira mudança aqui na estrutura, que é essa aqui, ó, igual está sendo mostrado aqui. Vocês estão vendo que a cadeia, olha, se você for seguir no meu mouse, ela tá assim. Só que ela estava antes assim, agora ela tá assim, né? Ela começa a meio que se enroscar assim, ó. Porque algumas partes desses aminoácidos, elas vão se formando algumas ligações, né, com outras partes, e aí a proteína vai formando essa hélice. Não é uma proteína final ainda, né? A gente está falando da cadeia polipeptídica que entrou na estrutura secundária. Depois ela vai ser dobrada e vai formar a estrutura terciária. E aí a estrutura terciária que ela está lá bonitinha, dobrada e tudo mais. A estrutura quaternária é quando você junta mais estruturas terciárias, né? Então você tem as estruturas terciárias e essas estruturas terciárias elas vão se juntar, né? Elas vão formar subunidades e elas vão se juntar e aí você vai ter aquela proteína na estrutura final. Beleza? Beleza. Então tá. Então tá bom, gente. Então por isso que essa aqui, a estrutura na cadeia polipeptídica é a estrutura... não, a sequência é a estrutura primária. Beleza? E a próxima, todo ser vivo é capaz de fabricar os 20 tipos de aminoácidos existentes para sintetizar as suas proteínas. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Acho essa falsa. Eu Boa. também fiquei confusa, na verdade, porque não tem essencial e o outro só não sei quantidade. Porque tem tá. até doença, porque não fabrica. Sim, olha só. Então, você pode ter algumas doenças porque a pessoa não consegue fabricar algum aminoácido que era para ela fabricar. Então, isso pode acontecer, né? Ela tem alguma dificuldade para fabricar algum aminoácido que era para ela fabricar. Outra coisa que pode acontecer, que é a questão que a gente está falando aqui Pode acontecer, não. Que acontece, que é a questão que a gente está falando aqui nessa alternativa, que é a questão dos aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. Então, gente,
são 20 aminoácidos no total que existem. Então, desses 20 aminoácidos, alguns são naturais e outros são essenciais. Mas a gente tem, no total, né, os aminoácidos que existem são esses 20 aminoácidos. Daquela imagem que a gente mostrou, que eu coloquei aqui para vocês mais cedo, né? Vocês viram que tinha lá 20 aminoácidos diferentes? Então, é o total de aminoácidos que existem. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, a próxima. Questão 4. Para ter uma alimentação saudável, essa questão aqui eu acho que pode ser que vocês lembrem dela também, porque eu mudei só as palavras. Mas para ter uma alimentação saudável, uma pessoa deve manter uma dieta rica e diversa em nutrientes. Em relação à ingestão de proteínas, aí fala primeiro, é importante apenas para crianças e adolescentes, pois estão em fase de crescimento. Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham, gente? Essa aí. Só criança e adolescente que precisa comer proteína? Falsa. Todo mundo precisa de proteína. Sim, exatamente. Todo mundo precisa de proteína. Isso aí. B. Então, eu acho que a B tá certa. Será? Porque, tipo assim, absorver, não é no intestino que a gente absorve as coisas? Isso, é no intestino. Mas tem uma coisa dessa questão, dessa letra B, que não tá boa. Alguém sabe dizer o que é? É o Que são absorvidas diretamente. Diretamente? É o diretamente? Isso, a proteína ela não vai ser absorvida diretamente no intestino, né? A proteína não vai ser absorvida, né, gente? Quando a questão está falando assim, dá a entender que a proteína seria absorvida ali no intestino. Então, você comeu a proteína, ela foi bonitinha, inteira, maravilhosa lá para o intestino, foi absorvida lá, e aí já vai participar dos processos. E não é assim que acontece, né? A gente já viu, a gente vai discutir ao longo dessa questão que é um processo um pouquinho diferente. Então, vamos para a próxima. C. Deve conter uma grande variedade dessa molécula, pois cada uma delas terá uma função no organismo. Verdadeira. Essa aí tem uma coisinha pequena nela também. E é meio parecida com a outra, com a letra B. Grande variedade? Olha só, a gente precisa ter uma grande variedade de proteínas, né? Quando a gente se alimenta. Mas por que a gente tem que ter uma grande variedade de proteínas? Porque cada uma delas tem uma função no organismo. Ah, não, gente, aí vocês leram a questão e a questão que eu falei que não estava. Mas é essa certa? Ou não? Não? Ah. Não. Por Tá. quê, gente? Por que é necessária essa variedade? Não, é porque que é necessária a variedade? É porque assim, ela falou que quando quebra, volta tudo aminoácido de novo e pode formar qualquer estrutura de novo. Exatamente. Então, a gente precisa de variedade de aminoácidos, vocês concordam? Entendi. Mas e quando fala dessa molécula aqui, não está falando do aminoácido, não? Não, a gente está falando da proteína, porque olha só, em relação à ingestão de proteína. Ah, tá, falou proteína. Tá bem no texto. Então, por isso. Mas se eu estivesse falando dos aminoácidos, né? Então, eu estivesse falando assim, uma grande variedade dessa molécula. Essa questão ainda não estaria boa, porque
Cada aminoácido, não é que cada aminoácido tem uma função no organismo, né? Mas os aminoácidos, eles vão se combinar, né? Então, eles vão ser muito importantes para formar esses polipeptídeos, né? Para que sejam formadas as proteínas, e aí seja possível ter essa atividade celular, né? Cada uma com a sua função e tudo mais que vocês já viram das funções das proteínas. Deu para entender, gente, a diferença? Entendi agora. Deu sim. Deu? Então tá. Eu fiz uma questão bem traiçoeira, né? Essa questão aí, eu escrevi ela, mas cheia de detalhes, mas para poder a gente discutir mesmo. Mas então tá, próximo. Não há diferença para o organismo qual é a estrutura da proteína que foi ingerida, pois ela não será absorvida inteira. Verdadeira. Isso, é verdade, porque o que faz diferença para o organismo são quais aminoácidos que estão ali, não é? É. Isso. Boa, gente. Então, isso aí. Arrasaram. Ó, essa questão 5 aqui, acho que vocês vão achar ela tranquila. Nossa dieta necessita conter necessariamente o aminoácido triptofano, pois o corpo humano não é capaz de produzi-lo. O bolor do pão, por sua vez, não precisa ter nenhum aminoácido em sua dieta, porque ele é capaz de produzir todos os 20 tipos de aminoácidos que ele necessita. O triptofano é, portanto, um aminoácido. O que vocês acham? Olha aí as alternativas. Tipo assim, vai ter que ser essencial, né? Porque você tem que comer. Uhum. ah, Boa. Eu acho que é B. Agora. Quer Eu ver? vou com a Amanda. Eu vou com a Amanda também. Ah, não, peraí. Mais essencial. Natural. Não, eu não vou então, não. Pera. Tá, eu vou de A. Boa, isso aí. Ô, Bela, a hora que você falou assim, não, eu vou nessa, mas eu falei, mas você acabou de ir, né? Que você falou, acabou de falar o contrário, né? Olha só, ô, Amanda, eu acho que você deve ser confundida a mesma coisa também. Olha só, o que é um aminoácido natural, gente? Aquele que o corpo já produz? Isso, que o corpo já produz. Então, se ele é um aminoácido natural, é um aminoácido que aquele indivíduo produz. O ser humano, ele consegue produzir o triptofano? Não. Não. Se ele não consegue produzir o triptofano, ele não é um aminoácido natural para ele. Ele não produz, então é essencial. Ele precisa obter aquele aminoácido da alimentação. Aí agora, olha só. Depois, o bolor do pão. O bolor do pão, ele consegue produzir o triptofano? Ele consegue, no caso, né? Não Consegue. perde. Isso. Então, isso significa que o triptofano, ele é um aminoácido essencial para o bolor do pão? No caso, natural, né? Não, eu tô Isso. perguntando se ele era essencial. Se Não, ele é, né? não. Isso aí, muito bem. No caso, ele é natural. Porque ele já produz, então para ele não tem problema nenhum. Beleza, gente? Deu para entender? Deu sim. Então tá bom. Então vamos para a nossa última questão para todo mundo dormir feliz hoje.
Ó, que eu vou deixar essa... Deixa eu descer ela pra cá. Gente, ó. Com relação à estrutura de uma proteína, verifique a alternativa correta. Então, dá uma lida aí, gente. O que vocês acham? Ai, gente, desculpa. Vou descer aqui. Vou colocar uma coisa. Legal, Amanda. Já vi que você colocou aí. Isso aí. Olha só. A estrutura Sim, primária eu vou de uma... de C. Vocês colocaram alguma? É C? Vou de C, não sei, vou deixar você explicar agora. Ah, tá. Olha só. Ô, Bela, essa C, ela confunde. Eu vou explicar por quê, você vai ver. Olha só. Eu também fiquei com dúvida na C. Eu estava entre A e C, só que A parecia mais certa. Olha só que interessante. Ah, fala assim, ó, a estrutura primária de uma proteína determina sua estrutura espacial, que é de extrema importância no desempenho de suas funções, especialmente no caso das proteínas catalíticas. Vocês não viram ainda o que são as proteínas catalíticas, não é? Não. Não, mas a Carol só falou que o... Não foi Carol, não. Foi na Kim, que eu acho, que falou do catalisar, é tipo dar um... Foi com você. Foi com você que falou que era tipo um... Que foi um negócio do carro, assim, ó, de tchuf. É que esqueci daquele do turbo. Um turbo. Dá um turbo, né, Foi gente? você que falou. Acelerada? Isso aí, acho que foi. Oh, gente, eu não lembrava, não. Aqui. Mas isso aí, então tudo que é catalítico, né, tem o poder de acelerar aquela reação. E aí a Carol já me disse que isso é assunto das próximas aulas, então não vou entrar muito em detalhe não, para não dar muito spoiler. Mas, inclusive, Bela, quando a gente for ver essa parte da matéria, vai ter muita questão de gráfico, viu? A gente vai trabalhar gráfico até vocês ficarem craques no gráfico. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tá bom. Meu Deus, tá bom. Que bom a gente trabalhar gráfico aqui. Mas olha só. Então, olha, se a gente não souber o que é uma proteína catalítica, né? Porque fala assim, especialmente no caso das proteínas catalíticas, mas o restante dela parece certo, né? Porque a estrutura primária, gente, se a estrutura primária for diferente, a estrutura terciária, quaternária vai ser diferente, né? Porque a primária ela determina a sequência e como a proteína vai se dobrar depende das interações que ela vai fazer. Então depende dos aminoácidos que estão ao longo dela, da ordem dos aminoácidos e tudo mais. Então tá. Aí depois essa B, acho que ninguém colocou, né? Pelo menos aqui no chat. Mas ela está falando que as cadeias polipeptídicas estão posicionadas linearmente e que isso caracteriza estrutura secundária de uma proteína, que não é verdade, né? Que a gente viu na questão anterior, que é a estrutura primária da proteína. Aí depois a letra C, ela fala assim: na estrutura secundária, vamos observar o dobramento da estrutura helicoidal sobre si mesma,
devido a diversos tipos de interações entre os radicais dos aminoácidos, pontes de hidrogênio, pontes de enxofre, etc. Olha só, se a estrutura helicoidal ela dobrar sobre si mesma, o que a gente vai começar a ter? Teacher, pode me lembrar o que é estrutura helicoidal? Que eu não Posso. lembro. Ó, helicoidal é de hélice. Então, sempre vocês virem essa tipo de palavra, né, vem de hélice. Aonde que tem uma hélice formada na formação da proteína, né? As estruturas. Na secundária. Na estrutura secundária, justamente. Então, se na estrutura secundária a gente já tem a hélice, se essa hélice começa a dobrar sobre si mesma, o que a gente vai ter? Uma terciária. Isso, exatamente. Então, se ela tivesse falado, né, que essa estrutura primária começasse os grupos, né, que existem interações entre partes dos aminoácidos, né, começassem a ser formadas, e ele começasse a formar uma estrutura helicoidal, aí estaria certo. Mas se a estrutura já está helicoidal e ela vai dobrar sobre si mesma, então a gente vai formar uma terciária. É só por causa disso, é só porque ela falou que a estrutura helicoidal vai dobrar sobre si mesma. Beleza? Beleza. Tá entendendo? Gente, então essa questão é isso. Eu vou deixar isso tudo aqui para vocês, porque aí vocês conseguem depois olhar com calma, né? Eu vou colocar lá no Drive. Eu vi que eu esqueci de postar no Drive uma lista que eu acho que foi... Eu tô atrasada lá no Drive, né? O que aconteceu? Eu, sem querer, eu apaguei uma lista. E aí eu tava tentando encontrar ela, porque eu sempre mando para a Carol, e isso é ótimo, porque eu acabo salvando as listas, né? Então aí eu descobri que eu tenho essa lista. Quando eu enviei para ela, só faltava eu acrescentar umas coisas que eu acrescentei na monitoria. Foi uma monitoria que, não sei se vocês lembram, mas que eu coloquei as questões sem imagem. Aí eu tava atrás das imagens, e aí eu vou colocar e eu vou pôr tudo lá no Drive, viu? Então, já vou deixar lá e vocês consultem esse material. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem trazer para a monitoria. Podem ficar à vontade, viu, gente? Tá, Ju? Então é isso. Boa noite para vocês. Já tá Boa ficando noite. tarde, né? Deve estar todo Boa mundo noite. cansado. Amanhã tem monitoria, teacher? Amanhã tem monitoria. A monitoria amanhã é de Química, com o Thiago. Amanhã. São 2 horários de monitoria ou só um? Só um. A monitoria de redação, que eu falei que vai ter uma monitoria de redação na sexta, né? Vai ser de 15 em 15 dias. Inclusive, eu queria saber, aproveitar que vocês estão aqui, esse horário rola para algum de vocês, gente? Um horário de, por exemplo, se for 4 horas da tarde, na sexta-feira, a monitoria. Por volta desse horário, assim. Pra Por mim, qual não. horário que eu não ouvi? Na sexta, 4 horas. Para você não rola, Cláudia? Até às 6 tá difícil. Até às 18 tá difícil. Eu imaginei, assim. A gente tem também não. Para mim rola, mas só para mim aí é sacanagem com as outras colegas, né? Não, gente, mas assim, a gente colocando alguns horários, porque tem alguns horários, a gente sabe que para muita gente não dá mesmo, né? O horário no meio da tarde é muito difícil, né, gente? A gente sabe que no meio da tarde vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo as coisas de vocês, então que é complicado mesmo. Mas algumas pessoas, em alguns dias, têm uma disponibilidade. Então, é legal a gente ter esses horários em horários alternativos para quem pode poder ir. Então, o meu único medo é de ninguém poder ir, né? Então, se ninguém puder ir, aí não vale a pena. Mas
o pessoal podendo ir, aí a gente, tendo gente que vá, a gente marca, assim. Porque é bom, sabe? É uma monitoria a mais e é sempre bom a gente poder trabalhar, né, as dúvidas, a redação e tudo mais. Ô, Bela, amanhã a aula não é até 9h30, amanhã é sexta-feira, a aula acaba mais cedo, beleza? Eita. Então tá bom. Mas a gente nem quer colocar a monitoria sexta-feira à noite, porque, É isso. né, gente? Então tá bom, Aquele obrigada. horário. Então, gente, beijo pra vocês, viu? Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.